Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Capão da Canoa. Edital de publicação e convocação para audiência pública de apresentação da redação do projeto de lei ordinária número 153/2018, que dispõe sobre o quadro de provimento efetivo, cargos em extinção, cargos em comissão, funções gratificadas do município de Capão da Canoa e da outras providências, e das mensagens retificativas número 027 e 002 de 2019 ao projeto de lei número 153/2018. A mesa da Câmara Municipal de Capão da Canoa, a Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Serviços Públicos e a Comissão de Educação, Saúde, Ação Social e Meio Ambiente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições, convocam para audiência para a apresentação da redação do projeto de lei ordinária número 153 de 2018, que dispõe sobre o quadro de provimento efetivos, cargos em extinção, cargos em comissão, funções gratificadas do município de Capão da Canoa e da outras providências, que será realizada no dia 24 de abril de 2019, às 19h30, na Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, na Câmara Municipal de Capão da Canoa. Capão da Canoa, 3 de abril de 2019. Vereadora professora Lavina Dias de Souza, presidente da Câmara Municipal. Vereador Joel de Matos Novaski, presidente da CFOESP. Vereador Atilar Júnior, presidente da CESASTMA. Vereador Nenê do Crepe, presidente da CCJ-CDH. Projeto de Lei número 153 de 2018. Dispõe sobre o quadro de provimento efetivo, cargos em extinção, cargos em comissão, funções gratificadas do município de Capão da Canoa e da outras providências. Para o acompanhamento da transmissão em Libras, é informado que será feita a leitura da exposição de motivos com o acompanhamento da Libras e após a leitura do corpo do projeto. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhores vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente, virmos encaminhar-lhe projeto de lei que trata da organização dos quadros funcionais do Poder Executivo, considerando que as nomenclaturas dos cargos existentes não mais atendiam às necessidades administrativas. Neste estudo, feito por uma comissão mista de servidores do Poder Executivo e Legislativo Municipal, no decorrer de 90 dias, foram realizadas consultas junto aos órgãos de assessoria do Poder Executivo, Legislativo e Tribunal de Contas do Estado. Também foram feitas visitas técnicas em municípios para entendermos a efetivação das modificações nos seus quadros funcionais, analisando os prós e contras nas alterações de seus quadros. Foi realizada análise técnica com simulação de folha de pagamento real no preenchimento dos cargos, com o objetivo de impactar as alterações de níveis e readequações das quantidades de cargos, realizada pela empresa de sistemas de informação que presta serviços ao Executivo Municipal, para a obtenção final do impacto orçamentário e financeiro. Dentre as alterações mencionadas, destaca-se a criação de novos cargos, para atender às demandas atuais, com a elaboração de novas sínteses correspondentes a essas necessidades, postuladas pelo crescimento demográfico e as novas atribuições imputadas pelo Estado e pela União, ocasionando a necessidade de reestruturação administrativa. Destaca-se que a carga horária dos servidores necessitava de revisão, uma vez que o município apresenta uma demanda aumentada que a estrutura atual não comporta. Com o intuito de otimizar a continuidade da prestação do serviço público, percebeu-se que algumas cargas horárias eram ineficientes frente à economicidade e à eficiência. Constam ainda no projeto as revogações das leis vigentes e que tratam da estrutura de forma descentralizada, visando o agrupamento em uma única lei, de forma a facilitar a organização funcional das secretarias municipais. Diante do exposto, vimos reiterar de que entende-se que não basta apenas se ter uma estrutura física adequada,
Os recursos humanos são, sem dúvida alguma, ferramenta imprescindível para o bom andamento das atividades do Poder Executivo para com a municipalidade. Neste sentido, a aprovação da presente propositura infere importante instrumento de melhoria na eficiência dos serviços públicos. Gabinete do Prefeito, em 10 de dezembro de 2018, a Maria Magno dos Germanos. Na sequência, será lido o corpo do texto, agora sem o acompanhamento da tradução em Libras. Artigo 1º. Capítulo 1. Disposições preliminares. Os cargos que compõem a estrutura do Executivo Municipal de Capão da Canoa, regidos pelo regime jurídico único dos servidores do município são: 1. Quadro dos cargos de provimento efetivo. 2. Quadro dos cargos em comissão e ou funções gratificadas e agentes políticos. Artigo 2º. Os cargos previstos no artigo 1º serão organizados nos seguintes órgãos do Executivo Municipal: 1. Gabinete do Prefeito. 2. Secretaria da Administração. 3. Secretaria de Fazenda. 4. Secretaria de Educação. 5. Secretaria de Obras. 6. Secretaria de Saúde. 7. Secretaria de Meio Ambiente e Planejamento. 8. Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. 9. Secretaria de Coordenação dos Distritos. 10. Secretaria de Assistência e Inclusão Social. 11. Secretaria de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária. Capítulo 2. Do quadro dos cargos de provimento efetivo. Artigo 3º. A organização do quadro de provimento efetivo vincula-se aos fins do município, estruturando-se em serviços destinados ao atendimento das funções essenciais e gerais de cada órgão do Executivo Municipal. Artigo 4º. O quadro de provimento efetivo é formado por categorias funcionais, na qual são subdivididos em cargos, padrão de vencimentos, remuneração e carga horária. Seção 1. Das especificações das categorias funcionais. Artigo 5º. As especificações das categorias funcionais, para os efeitos desta lei, são as diferenciações de cada uma relativamente às atribuições, responsabilidades, dificuldades de trabalho e as qualificações exigíveis para o provimento dos cargos que a integram. Artigo 6º. As especificações de cada categoria funcional deverão conter: 1. Denominação da categoria funcional. 2. Padrão de vencimento e carga horária. 3. Descrição sintética das atribuições. 4. Condições de exercício das atribuições. 5. Requisitos para provimento, incluindo o grau de instruções, a idade e outros especiais de acordo com as atribuições do cargo. Parágrafo 1º. São criados os seguintes cargos de provimento efetivo. O quadro a seguir não será lido. Ele encontra-se disponível no corpo do projeto, no site oficial da Câmara de Vereadores. Parágrafo 2º. As especificações de cada uma das categorias funcionais estão distribuídas no anexo 1, requisitos e síntese de cargos, desta lei, nas quais estão estabelecidas, entre outras, os requisitos de acesso à formação e qualificação exigíveis para o provimento dos cargos. Artigo 7º. O quadro de cargos de provimento efetivo em empregos públicos disposto nesse artigo são integrados pelas categorias funcionais abaixo relacionadas, os padrões de vencimento e a carga horária semanal. É considerado excedente e passa a constituir o quadro de cargos em extinção na vacância no município de Capão da Canoa. Parágrafo 1º. Os cargos e empregos públicos que integram o quadro em extinção na vacância não comportam, a partir da publicação desta lei, novos provimentos, exceto mudanças de classe, reposição salarial e aumento geral dos servidores, passando a condição de extintos, gradativamente, à medida que ficarem vagos. Parágrafo 2º. Os cargos em extinção na vacância não limitam ou prejudicam os direitos e prerrogativas asseguradas aos servidores e empregados públicos que os integram. Parágrafo 3º. As integrações, as especificações e atribuições dos cargos e empregos públicos em extinção na vacância estão previstos no anexo 2, cargos em extinção desta lei. Capítulo 2. Do quadro dos cargos em comissão e ou função gratificada. Artigo 8º. O quadro de cargos em comissões e ou funções gratificadas são integrados por categorias funcionais, com respectivo número de cargos e padrões de vencimento, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, destinados ao atendimento de encargos de direção, chefia e assessoramento. Parágrafo 1º. São criados os seguintes cargos em comissões e as funções gratificadas no Executivo Municipal com os seguintes padrões. Parágrafo 2º.
As remunerações referentes aos FG6 e FG7 seguirão os ditames do inciso 2 do parágrafo único do artigo 44 da Lei Municipal 419 de 1990. Parágrafo 3º. As atribuições de cargos em comissões e ou funções gratificadas estão estabelecidas no anexo 3, cargos em comissões e ou funções gratificadas. Parágrafo 4º. A lotação dos cargos em comissões e ou funções gratificadas serão determinadas por portaria, mediante a necessidade da administração, disposto no anexo 5, com exceção dos cargos intrínsecos ao departamento em que está lotado, sempre levando em consideração as dotações orçamentárias necessárias para tal. Artigo 9º. O exercício da função gratificada é privativo aos servidores de cargos de provimento efetivo. Artigo 10. A designação para o exercício de função gratificada nunca será cumulativa com o cargo em comissão e atenderá ao regime jurídico único do município. Parágrafo único. O servidor que ocupar o cargo de FG, função gratificada, não terá direito a receber por participações em comissão. Capítulo 3. Dos secretários municipais. Artigo 11. A organização do quadro de secretários municipais, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito municipal, obedecerá à determinação por lei específica quanto aos subsídios e será disposto das seguintes nomenclaturas. 1. Secretário de Administração. 2. Secretário de Fazenda. 3. Secretário de Educação. 4. Secretário de Obras. 5. Secretário de Saúde. 6. Secretário de Meio Ambiente e Planejamento. 7. Secretário de Turismo, Indústria e Comércio. 8. Secretário de Coordenação de Distritos. 9. Secretário de Assistência e Inclusão Social. 10. Secretário de Cidadania, Trabalho e Ação Comunitária. Capítulo 4. Disposições Gerais. Artigo 12. O servidor de provimento efetivo deverá prestar serviço previsto no anexo 4, Estrutura Funcional dos Servidores Efetivos. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 14. Ficam revogadas as leis municipais número 2086 de 2005, 2087 de 2005, 2088, 2090, 2091, 2093, 2102, 2116, 2118, 2500 de 2005, 2535 de 2008, 2796 de 2011, 2813, 2829, 2834 de 2011, 2893 de 2012, 2894, 2909 de 2012, 2948 de 2013, 2995 de 2013, 3046 de 2014, 3060 de 2014, 3067 de 2014, 3100 de 2015, 3131 de 2015, 3132 de 2015, 3.164 de 2016, 3.205 de 2016, 3.206 de 2016, 3.211 de 2016, 3.212 de 2016, 3.229 de 2017 e suas alterações. Gabinete do Prefeito Municipal, em 2018, Amaury Magnus Germano, Prefeito Municipal. Mensagem retificativa número 027 de 2018 ao projeto de lei 153 de 2018. Exposição de motivos. Ao cumprimentá-lo cordialmente, venho nesta oportunidade encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei 153 de 2018, para que seja anexada ao projeto de lei. No projeto de lei encaminhado, no que se refere ao cargo de vigilante, a carga horária e nível salarial estão corretos, porém, a remuneração está com valor errado. Para corrigir esse erro de redação, segue a mensagem retificativa. Ante o exposto, envio a presente mensagem retificativa para ser apreciada por essa nobre Casa Legislativa, juntamente ao projeto de lei número 153, 2018. Gabinete do Prefeito Municipal, em 17 de dezembro de 2018, Amaury Magnus Germano, Prefeito Municipal. Mensagem retificativa ao projeto de lei 153, 2018. Amaury Magnus Germano, Prefeito Municipal de Capão da Canoa, dirige-se a essa Câmara a fim de apresentar a mensagem retificativa ao projeto de lei 153, 2018, para modificar a remuneração do cargo efetivo vigilante, constante no parágrafo 1º do artigo 6º, que passa a vigorar com a seguinte redação.
Amaury Magno Germano, prefeito municipal. Mensagem retificativa 002/2019 ao projeto de lei 153 de 2018. Exposição de motivos. Ao cumprimentá-la cordialmente, venho nesta oportunidade encaminhar mensagem retificativa ao projeto de lei 153 de 2018, para que seja anexada ao referido projeto de lei. Uma vez que houve a reposição salarial de 5,11% neste ano de 2019, se faz necessária a substituição dos quadros de servidores efetivos, cargos em comissão e ou função gratificada, atualizando os valores das remunerações. Ante ao exposto, envio a presente mensagem retificativa para ser apreciada por essa nobre Casa Legislativa juntamente ao projeto de lei 153 de 2018, Gabinete do Prefeito Municipal, em 28 de março de 2018, Amaury Magno Germano, prefeito municipal. Mensagem retificativa 002/2019 ao projeto de lei 153 de 2018. Amaury Magno Germano, prefeito municipal de Capão da Canoa, dirige-se a esta Câmara a fim de apresentar mensagem retificativa ao projeto de lei número 153 de 2018, para modificar o quadro que cria os cargos de provimento efetivo, constante no parágrafo 1º do artigo 6º, e o quadro de cargos em comissão e ou função gratificada, constante no parágrafo 1º do artigo 8º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Amaury Magno Germano, prefeito municipal. Passa a palavra aos representantes do Executivo Municipal para fazerem uso da palavra por 10 minutos. Por gentileza, se identifique. Boa noite, senhora presidenta. Boa noite, vereadores e vereadora. Gostaria de cumprimentar todos os presentes aqui, representações sindicais, funcionários, servidores da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa. Em nome do prefeito, me apresentando, né, eu sou a Carla, sou assessora do prefeito Amaury. E hoje, né, o prefeito não pôde se fazer presente, até fomos surpresos aqui no início sobre esta oportunidade de fala. Afinal de contas, né, estamos numa audiência pública onde os principais a serem ouvidos são vocês que estão aqui. E esta é a nossa convicção. Mas, em nome do Executivo, aproveitando essa oportunidade, que é muito valiosa, eu gostaria de fazer um breve relato de tudo que nós fizemos até o presente momento. Sei que foi lido pelo servidor Gabriel, né, estava na exposição de motivos, um breve relato de tudo que nós fizemos até o momento. Mas é importante frisar alguns pontos, né, que até o momento a gente conseguiu avançar. Esse projeto ele iniciou no ano passado, né? Na verdade, já bem no início, assim, entrou aqui nesta casa, e desde então não se tinha consenso sobre o texto normativo, né? E foi formada uma comissão, formada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, onde eu faço parte, a Luciana, Gabriel, a doutora Silvana, o servidor Marcos aqui da Câmara, e nós fizemos um ótimo trabalho. É preciso dizer isso, e não aqui me vangloriando, não, pelo contrário, os colegas, valorizando o trabalho dos colegas, porque nós, eu não sei se é do conhecimento de todos que estão aqui presentes, mas a estrutura administrativa contava com mais de 70 leis, né? A Secretaria da Fazenda, por exemplo, nós tínhamos lá 9 leis que regulavam a criação de cargos, porque nunca foi parado para pensar, olha, vamos fazer uma consolidação. Então, toda vez que alguém precisava pegar a estrutura administrativa, que foi o que nós fizemos, tínhamos que pegar toda aquela estrutura, aquelas 70 leis, para saber o que isso existe, não existe, uma lei revoga, a outra não revoga. Então, esse trabalho ele foi muito minucioso. Hoje de manhã, ainda pela manhã, falávamos com o Tribunal de Contas, que questionava alguns salários, né, já existentes no município há bastante tempo, e mas esse não é um valor ideal.
Não, alguns salários não têm o valor ideal. Mas a gente não criou uma estrutura do zero. Nós pegamos uma estrutura que já existia, né, há bastante tempo. Nós não pensamos, olha, é justo que o advogado ganhe tanto, é justo que o engenheiro ganhe tal nível, que o fiscal ganhe tal nível. Não, nós não pensamos isso. A estrutura administrativa já previa estes salários e nós temos um limite financeiro e orçamentário, né? Então, o nosso trabalho foi um trabalho técnico. O prefeito fez algumas alterações de níveis, que é do conhecimento de todos. Acredito que todos que estão aqui, ou a grande maioria, de alguma forma está sendo, né, afetada com essas mudanças. Mas isso é uma decisão político-administrativa, assim como todos os prefeitos na história do município já fizeram para algumas classes. O próximo vai fazer, talvez até o próprio prefeito Amaury ainda fará nesta gestão, né, outras alterações de níveis. E é importante dizer também que quando nós, do ponto de vista técnico, elaboramos a estrutura, nós colocamos em extinção todos aqueles cargos que não haveria mais necessidade de concursar. Inclusive, na exposição de motivos, constava que nós estávamos fazendo uma atualização administrativa, porque nós criamos novos cargos, por exemplo, agente de obras e manutenção, que junta a função do jardineiro, a função do pintor, a função do operário. Nós juntamos o cargo de merendeira, né, com o cargo de auxiliar, né, que nós criamos agente de apoio na área alimentar. Então, pensando em tudo isso, nós colocamos em extinção a grande maioria dos cargos. E aí surgiu polêmica entre os servidores, olha, mas se colocar os cargos em extinção, nós não poderemos nunca mais receber mudança na alteração de nível. O que o prefeito decidiu, e por isso a emenda retificativa também, né, uma dessas que o servidor Gabriel leu, nós retiramos todos esses cargos da extinção. Então, todos os cargos continuarão com a possibilidade de receber aumento de nível, né? Os únicos que continuam na extinção são aqueles cargos que, por análise, que foi muito necessário isso, nós tivemos que criar o cargo 2, né, que é o caso das assistentes sociais, que é um exemplo, que nós tivemos que criar assistente social 2, em razão da carga horária e em relação ao valor do salário, que não afeta a vida das que estão hoje. A maioria dos cargos na área da saúde, biólogo também, na área do meio ambiente, mas que vocês tiveram acesso, eu não vou citar todos aqui, porque a minha fala e meu tempo é curto, mas nós tivemos que fazer isso em relação ao impacto, né, financeiro que pode causar no município nos próximos anos. Nós temos que pensar em cargas horárias que atendam à demanda do município e pensar em salários correspondentes e justos com a estrutura atual que nós temos. Então, assim, tudo que foi feito foi realmente pensando no avanço do município, porque o último concurso realizado foi em 2011. É um prejuízo muito grande para nós, do ponto de vista estrutural do município, não termos servidores concursados, porque a maior parte do trabalho que deveria ser realizado por servidores concursados, hoje é desempenhado por CCs e estagiários. Não que os CCs não tenham competência, né, mas não é isso. A função do CC é outra. A gente sabe que é chefia, assessoramento, né, é chefiar um setor e não desenvolver atividades extremamente técnicas, que é o caso dos que os CCs estão fazendo hoje. Muito menos os estagiários que devem ser supervisionados. Nós temos secretarias hoje que praticamente é formada por estagiários, sem contar na contribuição, né, para o nosso fundo, para o fundo dos servidores, que não está acontecendo em razão da quantidade de contratos que se tem no município. Então, acredito que essa noite é extremamente produtiva para o futuro do município, sim. Pensar que em 2011 foi o último concurso e agora a gente tem a oportunidade de fazer um concurso dessa magnitude. E nós temos a responsabilidade nas nossas mãos. Acredito que nós que elaboramos esse projeto, a gente sentiu isso e até o presente momento estamos sentindo esse peso. E vamos carregar ele por muito tempo. Poderíamos ter feito muitas coisas diferentes, poderíamos e queríamos, gostaríamos muito, mas é o que o momento possibilitou e é o máximo que nós poderíamos ter feito.
Debates tem muitos, muitos e muitos. Poderia pegar aqui eu e ler várias coisas que eu gostaria pessoalmente de modificar. Mas a gente tem que entender o desafio que nós temos nas mãos, que é analisar, votar esse projeto e realizar o concurso. O prefeito declarou na rádio, disse na fala essa semana, que realizará o concurso público, seja com a estrutura atual, né, que é a que não essa que foi aprovada, seja com a estrutura que for votada pelos vereadores. Caso a Câmara não consiga chegar num consenso de aprovação, o concurso deverá ser realizado com a estrutura atual. E realizar um concurso com a estrutura atual que nós temos é um prejuízo muito grande para o futuro do município, sem contar que o quantitativo de vagas não é suficiente para atender a demanda. 3 minutos, por favor, Carla. Já estou encerrando, presidente, de qualquer modo. Acredito que tenho muito para falar, todos nós temos aqui que trabalhamos nesse projeto, afinal foram meses de muito trabalho. Deixo aqui o pedido do prefeito para os senhores vereadores, né, que é a apreciação desse projeto em plenário, para a senhora presidenta, que após essa audiência, após todas as considerações, que seja possível, né, colocar em plenário para votação e que a gente consiga avançar e dar um passo em direção às conquistas aí futuras que nós teremos, porque servidores de qualidade, que eu acredito que é o que nós selecionaremos nesse concurso público, faz um bem para toda a comunidade, né? O atendimento público depende, sim, de bons servidores, de servidores qualificados. E é isso que a gente espera realizando um concurso público, e é isso que essa estrutura vai permitir para nós, qualificar os servidores, que foi que a gente colocou na exposição de motivos ali, falando que não adianta só aumentar a demanda, temos que ter servidores de qualidade, e quando pensamos e realizamos a síntese de deveres de todos eles, daqueles novos cargos, a gente se preocupou bastante com isso. Obrigada pelo espaço e que tenhamos todos um bom debate. Obrigada à manifestação do Executivo, através da servidora Carla. Não sei por que da tua admiração, porque realmente é uma demanda que é interessante e é parte do Executivo estar aqui para esclarecer todas as dúvidas, também como é do Legislativo e da comunidade, do funcionalismo público que estão presentes, enchendo a nossa casa, a Casa do Povo, para esse esclarecimento. Com certeza, o espaço também do Executivo para que fizesse esse esclarecimento. Obrigado, então, à assessora Carla. E uma lástima também o chefe maior do Executivo não ter se feito presente exatamente para que a gente possa, então, ou o secretário da administração, que a gente tenha esse diálogo, tenha essa conversa com o Executivo também bem aberta, para a gente poder chegar a um consenso. Muito obrigada, então. Então, solicito ao senhor Gabriel, chefe parlamentar, que faça a leitura do histórico do projeto de estrutura desta Casa Legislativa e a apresentação dos dados referentes ao projeto. Projeto de Lei Ordinária 153/2018, autoria do Executivo Municipal, dispõe sobre o quadro de provimento efetivo, cargos em extinção, cargos extintos, cargo em comissão, funções gratificadas do município de Capão da Canoa e de outras providências. Abril de 2019. Histórico envolvendo a estrutura do Poder Executivo. Em 11 de dezembro de 2017, o Executivo protocolou junto a esta Casa de Leis a primeira versão do projeto de lei ordinária Gabriel, que visa... por gentileza, um pouquinho mais devagar, por favor. Perdão. Obrigada. Perdão. Que visa dispor sobre o quadro de provimento efetivo, cargos em extinção, cargo em comissão, funções gratificadas do município de Capão da Canoa e da outras providências, onde, para tanto, o Executivo Municipal contratou empresa dita especializada na gestão de recursos humanos e departamento pessoal para, juntamente à sua equipe técnica dos setores relacionados à gestão de pessoal e à Secretaria da Administração, elaborarem o projeto de lei ordinária de número 120 de 2017. O projeto de lei teve sua admissibilidade de leitura e após distribuição às comissões permanentes desta Casa Legislativa, as quais, juntamente com a equipe técnica, relatou ao autor do projeto
inúmeros erros e defeitos em sua elaboração, dentre os quais artigos que contrariavam o plano de carreira dos servidores. Em 4 de maio de 2018, houve então um pedido de substituição do projeto de lei 120 de 2017. O projeto de lei 058/2018, então substitutivo ao projeto de lei 120 de 2017, com a mesma ementa, onde o projeto, após leitura e distribuição às comissões permanentes, detectou-se os mesmos erros do projeto que o antecedeu, e mais, erros grosseiros relativos à revogação de leis já revogadas, gerando repristinação de leis e total descaso do Executivo quanto ao cuidado no item essencial, que é o quadro de pessoal e recursos humanos, onde novamente apresentou cargos e funções que seriam determinados como extintos, sendo que há servidores laborando nas funções. Após a demonstração dos erros contidos no projeto de lei 058 de 2018 pelo Legislativo Municipal, o município apresentou o substitutivo ao mesmo, o projeto de lei ordinária número 084 de 2018, em 26 de junho de 2018. Sobre o projeto de lei 084 de 2018, substitutivo ao projeto de lei ordinária 053, onde, como ocorrido nos outros projetos que o antecederam a este e que tratavam da mesma matéria, o projeto em questão voltou a apresentar erros, em especial referente à disposição dos quadros de servidores, funções, níveis errados, quantidades de servidores inconsistentes e, novamente, a inserção de cargos em extinção, com servidores laborando nas mesmas. Os erros e inconsistências foram novamente informados ao Executivo Municipal, que tempestivamente apresentou pela 4ª oportunidade substitutivo ao projeto de lei. Este último que recebeu a numeração de 135 de 2018, em 26 de novembro de 2018, onde detectou-se apenas alguns dos erros haviam sido corrigidos. Após informar ao Executivo Municipal de que, em sua 4ª versão, o projeto ainda continha inconsistências relativas aos cargos, às leis de estrutura, cargos que seriam colocados em extinção e outros dados, o prefeito municipal solicitou ao então presidente da Câmara Municipal, o vereador Nenê do Crepe, para que alguns membros da equipe técnica do Legislativo Municipal se juntassem a alguns membros da equipe técnica do Poder Executivo para que formassem uma comissão conjunta, para trabalharem de forma dedicada ao projeto de lei número 135 de 2018. Após a realização de diversas reuniões para análise do projeto de lei, a equipe conjunta realizou visita ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, ao IGAM, e visita à Prefeitura de Canoas, para que buscassem tecnicamente as melhores soluções para a estrutura do quadro funcional do Executivo Municipal. Em meados do mês de novembro de 2018, a equipe técnica formada por integrantes do Executivo e Legislativo Municipal apresentaram um relatório com sugestão de redação para o projeto de lei. Porém, em 10 de dezembro de 2018, o Poder Executivo encaminhou o substitutivo ao projeto de lei 135 de 2018, recebendo a numeração de projeto de lei ordinária número 153 de 2018, em que pese as sugestões da comissão conjunta, o chefe do Poder Executivo não considerou algumas sugestões da comissão quanto à disposição de cargos, funções e outras envolvendo a estrutura funcional do Executivo Municipal. Ainda em 17 de dezembro de 2018, após informação de erro envolvendo o nível salarial de determinado cargo constante no projeto, o Executivo Municipal apresenta a mensagem retificativa número 027 de 2018, que corrige o nível salarial. Em análise preliminar, a equipe técnica constatou que o quadro apresentava valores de remuneração menores do que o vigente, o que traria prejuízo na remuneração de todos os servidores do Poder Executivo. Ainda foram constatados erros de elaboração,
os quais, após informados ao Executivo Municipal, apresentou a mensagem retificativa 002 de 2019, em 1º de abril de 2019, a qual integrou edital de pauta de leitura em 8 de abril de 2019. Coloco a palavra à disposição dos representantes dos servidores previamente inscritos. Sindicatos, associações, a SERP, estão inscritos? O vereador Flávio Lara vai fazer o chamamento e organizar também o tempo. Ok, doutora Silvana? Controle do tempo, por favor. Os sindicatos são 5 minutos, foi o que foi acordado, né? 5 minutos. As entidades inscritas é o Sindicato dos Municipários. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, executivo, colegas aqui presentes, comunidade. Primeiramente, eu quero dizer para vocês, agradecer a oportunidade, dizer que se para o executivo e legislativo não está sendo fácil, imagina para uma entidade que tem tantas categorias diversas em debate nessa situação hoje. Tem alguns pontos, conversei com a presidente Lavina na semana passada, que eu acredito que agora, no decorrer da semana, algumas coisas ainda a gente pode, depois de ouvir os colegas também, porque não é porque nós somos sindicato que a gente tem a palavra total, né, da situação, a gente tem que abrir o debate a todos, a serem ajustados. Eu quero dizer para vocês que existem categorias aqui que foram contempladas e, como bem o executivo manifestou, tem a questão das merendeiras, onde existe um desvio de função bem difícil há anos no município, que a gente conseguiu a divisão desse serviço deles com o agente de manipulador de alimentos e com o pessoal do auxiliar de serviços gerais para fazer a limpeza. Se vocês não sabem, hoje, a mesma profissional que faz o alimento das crianças é a que limpa o banheiro da escola. Então, é uma situação bem difícil que a gente está tentando resolver. Assim como a gente atendeu algumas categorias, e iniciamos pelas categorias do menor nível, que há muito tempo estão em defasagem, algumas categorias não têm nenhuma gratificação a mais no salário, tem só o salário, o seu salário mesmo, sem uma gratificação, uma insalubridade, uma periculosidade, como é normal em quase todos. E existem outras que não foram contempladas, onde a gente tem um respaldo jurídico, que a gente pode fazer ações judiciais para buscar a equiparação do nível e também pode se construir junto com o executivo e o legislativo uma alteração de nível posterior. Quero dizer para vocês também que nós estivemos ontem na prefeitura, questionando algumas coisas, e foi nos dito pelo próprio prefeito e que o dia 9 sai o edital do concurso na estrutura antiga ou na atual. A estrutura que nós temos hoje, ela não comporta a necessidade física do município de pessoas. Eu acredito que, a nível de país, onde a gente tem o servidor público como o mais massacrado hoje, é difícil a gente conseguir um concurso. E esse concurso, para o nosso município, é fundamental. Nós tivemos a questão dos professores também, que houve o recuo da carga horária.
Nós temos as orientadoras e supervisoras, onde nós sugestionamos uma gratificação no salário para elas, que em 2011 elas perderam. A gente está sugerindo que elas retomem essa gratificação. Só que esses sinais, o aumento, a gente precisa definir o concurso público para a gente poder saber quantos profissionais a gente tem e quanto que é possível. Cobrei do Executivo excesso de contrato, excesso de CC, não sou contra. Acredito que todos somos colegas e todos somos iguais, mas a gente sabe que existem casos em demasia. Então, a gente sabe que tem que ajustar. É uma situação complicada, nem todos foram contemplados, mas eu quero que vocês entendam que o sindicato não vai deixar de buscar para quem não teve alguma situação contemplada no projeto, ou que esteja com desvio de função, que é o caso agora que nós vamos entrar com 2 ações judiciais para 2 categorias, tá? Ou que esteja se sentindo prejudicado porque alguma categoria trocou, ele não está trocando, desempenha outra função. O doutor Marcelo, que assumiu o jurídico do sindicato, agora já tem o estudo pronto. A gente está esperando a definição dessa situação do concurso para a gente poder fazer as ações judiciais que estão pendentes ainda dessa definição. O sindicato está à disposição, tanto do Legislativo quanto do Executivo, do servidor, e contem conosco. A gente não quer que exista, como já existiu uma vez, uma guerra entre colegas. Eu acho que o momento não é esse, o momento é de união, é de valorização do servidor público. Aproveito também para dizer que estamos visitando os setores, estamos solicitando perícia e a CIPA para o nosso município. Então, assim, vamos unir, buscar o que a gente tem de direito, o que não for contemplado, se couber judicialmente, o sindicato vai fazer. Mas eu acho que hoje a pessoalidade tem que ficar lá fora. Hoje a gente tem que pensar no nosso fundo próprio, a gente tem que pensar nos nossos colegas e na necessidade que o município tem hoje de mais servidores. Agradeço a palavra. Obrigada. De nada, Fernanda. Vou passar... São 15 minutos distribuídos para os demais inscritos. São 3 inscritos, fica 5 minutos para cada um. E o primeiro a estar inscrito. E após as inscrições, aí os vereadores vão fazer suas manifestações. É a Janete, da Prefeitura. Boa noite aos vereadores, boa noite aos colegas da Prefeitura de Capão da Canoa. A gente, faz tempo que a gente está almejando essa mudança de nível. Tanto eu quanto os colegas, eu estou aqui representando os auxiliares administrativos, auxiliar de farmácia, auxiliar de disciplina. Enfim, eu acho assim que o prefeito Amaury, ele até tentou. Eu não vou dizer assim que ele está contemplando só uma categoria agora. Se nesse momento ele está fazendo esse projeto, está tentando fazer com que esse projeto esteja aprovado com relação ao concurso, que há uma necessidade do concurso público, porque, vereadores, vocês sabem que nós temos vários servidores efetivos que já se aposentaram, estão se aposentando, estão saindo, e a Prefeitura necessita de servidores capacitados. Eu acho que o concurso está vindo em boa hora, né? Claro que, se caso não seja aprovado, ele vai fazer com a estrutura antiga, que, como diz a Carla, não vai suprir as necessidades da Prefeitura do município. A nossa categoria está sendo contemplada nesse projeto e está havendo muita briga com outros colegas que também gostariam de ser contemplados. Mas eu acredito assim, que o prefeito ele está fazendo por parte. Uma categoria agora, outra categoria o ano que vem, ou até o próximo prefeito também poderá fazer, né, poderá também contemplar os outros colegas. Eu acho que todos nós merecemos. Eu acho que todo mundo trabalha, todo mundo desempenha, todo mundo prestou um concurso para trabalhar. E eu penso assim, esse projeto veio. E nós, naquela expectativa, incomodando o vereador Ademar, vindo aqui conversar com a presidenta, com o vereador Flávio Lara, que nos deu um maior apoio,
A gente ficou naquela expectativa, não, agora a gente vai ser contemplado, depois vai vir os outros também que vão ser também valorizados. Eu acredito que isso é uma valorização nossa. Nós merecemos, e eles também. Mas tem que ser por parte, porque como que vai contemplar todos, toda a categoria? Não tem, o impacto é muito grande. Então, a única coisa que eu quero deixar assim, bem destacada aqui é que, se o prefeito Amaury, hoje, está contemplando nós, e está com esse concurso, está querendo fazer esse concurso com a estrutura nova, eu acho que seria muito interessante os vereadores aprovarem. Independente de politicagem ou não, eu acho que quem ganha é a comunidade, é os servidores públicos, entendeu? Mas, assim, ó, vamos parar com a briga, vamos tentar aprovar esse projeto, claro, dentro da legalidade. A gente não quer nada que seja ilegal. Eu acho que já passou por comissões, já foram no IGAN, já foram no ADPM, já tiveram em 2 comissões, se elaboraram o projeto chegou até aqui, eu acho que não tem o porquê não ser levado em votação, né? Então, eu quero agradecer aos vereadores, quero agradecer aos colegas também que estão incansavelmente, né, nessa luta comigo, e quero agradecer também ao prefeito Amaury pela boa disposição que teve de fazer esse projeto, e peço aos vereadores que tomem a decisão acertada na votação desse projeto, independente a qual seja, se esse projeto hoje sair daqui, ir para segunda-feira, que vocês pensem bem, isso vai repercutir daqui para frente, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Então, que seja acertada a decisão de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Janete. Pessoal, gostaria de silêncio quando tiver a manifestação, para que a gente possa ouvir e também ser gravado a manifestação. O segundo inscrito abriu mão para a Janete também, que se dizia representada. Então, passamos para o último inscrito, que é o Marcos Jones, da Câmara Municipal, e depois passa aos vereadores. Eu peço a palavra, que eu tenho de agora. Senhora presidente, senhores vereadores, senhores servidores de carreira, alguns contratados, outros cargos de confiança, assim como eu. O meu boa noite a todos. Infelizmente, esse projeto de lei não é essa perfeição toda. Ele nasceu em 2017, num período em que o assédio moral era a prática total nesta administração, em que servidores choravam pelos corredores, eram lançados para qualquer departamento, tirados da sua função, perseguidos. Alguns tiveram que recorrer ao Poder Judiciário para exercer funções que estavam há mais de 20 anos concursadas nelas. Outros tiveram que recorrer a psiquiatras, a psicólogos, a remédio, a conselho familiar, a tantas e tantas demandas sob uma perseguição desmerecida para quem faz carreira no serviço público. O meu cargo é passageiro, o cargo dos senhores vereadores é passageiro, o cargo do prefeito, ainda que seja um servidor concursado de carreira, mas de prefeito é passageiro, e isto causa perplexidade. Não fiz parte de comissão, respeito os colegas da Câmara que fizeram parte da comissão, não fiz parte, me neguei a fazer. Na época, o senhor presidente me disse, eu disse, não vou, porque eu prefiro ter a minha isenção para manifestar um parecer jurídico que contemple a totalidade dos servidores. Eu me preocupo muito com a aprovação deste projeto de lei. Por quê? Não porque alguns vão mudar de nível, não. Porque Capão da Canoa viveu sérios momentos de dificuldade, em que, em determinados períodos, a começar pelo mês de julho, quando tinha que entregar os relatórios do mês de agosto, do segundo quadrimestre,
tinha que cancelar contratos, reduzir o número de CCs, reduzir o subsídio de alguns secretários, para poder ficar dentro do nível de responsabilidade fiscal, de comprometimento com a folha de pagamento, que é o 51,3. Depois, teve que haver aumento na carga tributária para que a folha pudesse ser mantida, porque os investimentos já não ocorriam no município. E, de repente, se aumenta a carga tributária, o contribuinte, que sou eu e todos vocês que têm imóvel, e o veranista, e aqueles que trazem sustento para a nossa cidade, tem que contribuir com o imposto. E a folha volta ao seu nível de 48%, 49% é o que nós temos hoje. Nós estamos com um projeto de lei na casa, não preocupado com a estrutura funcional existente, com a carreira funcional existente. Estamos preocupados com alguns apadrinhamentos e, infelizmente, de extrapolar o limite de comprometimento da folha, que com o impacto apresentado vai a 51,28, e o nosso limite prudencial é 51,30. Quando chega em 51,30, o que acontece? Acontece o que estamos vivendo desde 2017, 1º de janeiro. Folha sem aumento real. 3 anos sem aumento no Vale Alimentação. O mesmo cesto básico desde 1990. Nós temos que pensar em quem está na carreira, mas também temos que pensar que esta carreira precisa ser valorizada. Valorizada com aumento acima da inflação. Aumento real para todos os servidores. Eu não sou membro do sindicato. Essa minha fala é de líder sindical, mas eu não sou filiado ao sindicato. Eu não sou sindicalizado, não. Mas quem tem que defender isso é aquele que representa a classe. Tem que dar um basta. 600 e tantos cargos a mais na estrutura funcional não suporta o nosso orçamento, a nossa folha não suporta. O que vai fazer? Achatamento dos cargos e dos salários que já existem. O que vamos ter no futuro de Capão da Canoa? Inviabilidade administrativa. Nós teremos inviabilidade administrativa e talvez cheguemos, Deus queira que não aconteça, mas talvez cheguemos ao nível do Estado do Rio Grande do Sul de ter que levar 1 mês para pagar o salário do mês anterior, sem dar aumento. Hoje ainda ouvi que os servidores do Judiciário também estão com o mesmo problema, que não tem aumento. Então, senhores e senhoras, vereadores aqui presentes, servidores, a pressão para que não houvesse audiência pública foi muito grande. A pressão para que este projeto de lei fosse votado com urgência, com emergência, sem estudo, foi muito grande. Mas eu quero parabenizar os senhores vereadores que resistiram à pressão. Resistiram à pressão e marcaram essa audiência pública para que vocês possam ter conhecimento da matéria e possam ser ouvidos, possam manifestar-se como se manifestaram aqui e como eu estou me manifestando. Capão da Canoa não tinha 70 leis, não. Isso é quem não conhece a história de Capão da Canoa. Cada secretaria tem a sua lei. As alterações, elas automaticamente se consolidam. Quando tu pega uma lei alterada, tu vai para a nova redação. Não tem problema. Mas o início deste projeto de lei, senhores, ele veio de estrutura única. O servidor não sabia para onde iria. Poderia ir trabalhar no Curumim, poderia ir trabalhar no Capão Novo, poderia trabalhar não sei aonde. E eu, na qualidade de assessor jurídico dessa casa, fui um que acompanhei as reuniões com secretários e vereadores e disse, não aceitaremos, queremos estrutura individualizada por secretaria. E ainda precisa muita coisa ser reformada nesse projeto, e eu creio que os senhores servidores, depois será aberta a oportunidade, né, como nós negociamos com a senhora presidente, que será aberto um prazo para os servidores se manifestarem por escrito, mas nós temos que pensar numa estrutura que valorize o servidor. Não adianta simplesmente, é bom,
É necessário? É necessário. Alguns estão com um nível muito baixo? Estão. E eu concordo que alguns devam ter o seu nível elevado. Eu não sou contra isso. Mas eu entendo e penso que os servidores todos merecem ter aumento real. Estou concluindo. Ter aumento real. Nós estamos há 3 anos sem aumento real. E a reposição da inflação não supre a necessidade do servidor. Nós estamos há 3 anos sem aumento no Vale Alimentação, que alguns dão o apelido carinhoso de Vale Fome, pelo seu valor irrisório. Nós estamos há muitos anos com o mesmo cesto básico de alimentação. Já chegou a hora de tirar a farinha de mandioca e botar um alimento mais saudável. Muito obrigado. O vereador Flávio Lara fará a sua manifestação. Senhora presidente, vereadores, meus colegas, presidentes dos sindicatos municipais, presidentes dos sindicatos dos professores, vou fazer um breve relato, porque muita explicação dei daquilo que não merecia. Nesta casa tem 3 servidores concursados. A presidente Lavina, eu e o vereador Tito. 11 de dezembro de 2017. Faltava 7 dias para o recesso. Entra o projeto 120 nessa casa, que contraria todos os planos de carreira dos servidores. Colocando em ordem alfabética, todos nós, eu e vocês, em qualquer secretaria. Eu não estava mais na Secretaria de Educação, eu estava em qualquer secretaria. E como vocês muito bem sabem, eu sempre fui um combativo nessa tribuna, e são poucos os prefeitos que gostam realmente da minha cara. Eu certamente iria para a Secretaria de Obras, se o secretário de Obras gostasse da minha cara. Porque eu poderia ir para qualquer secretaria, e isso aconteceria com vocês. Defendendo vocês, eu e todos esses que vocês estão vendo, discutimos até dia 4 de maio, tentando resolver o problema. Dia 4 de maio, o governo retira o projeto. Portanto, o projeto que dizem que começou em 2017 já não é mais 2017. Porque quando retira o projeto daqui, não existe mais projeto. Entra o projeto 58, substituindo o projeto 120. Nesse projeto 58, ele é exatamente igual ao anterior. Colocando agora cargos que muitos de vocês, de colegas meus, extintos. Significa que aquele funcionário não receberia mais vantagens até sua aposentadoria. Começa de novo o debate. Mas para vocês, servidores, eles apenas diziam que estava o aumento e não estavam votando porque não queriam, que os vereadores não queriam. Mas aqui defendia o interesse dos servidores. Era aqui a casa do povo, aqui a casa de vocês. E a verdade está vindo agora paulativamente, pausadamente, sem grito. Por quê? Porque esse projeto, que vocês acham que foi o segundo, que é o 58, no dia 26 de junho de 2018, ele também foi retirado. De novo, não tinha mais projeto, porque o governo entendeu que estava errado mesmo. Retira e manda, no dia 26 de junho, o projeto substitutivo ao 58, que é o projeto 84. Estamos no 3º projeto. Está lá aquela pilha de projetos, senhores. Tudo aquilo lá é o projeto da vida de vocês. Aquela pilha é a vida de vocês. Eu não estou falando de 2 folhas. Em 26 de novembro, ele retirou tudo, após está correto, o projeto 84. E falando
que, dia 26 de novembro, ele larga um vídeo que todos vocês escutaram, dizendo: o projeto da estrutura está correto, com a ajuda das meninas. Falta só a educação, que, se vocês não lembram, eu relembro. Um professor ia passar a ganhar R$2.000 para trabalhar de manhã e de tarde. E ele gravou o vídeo, não fui eu, é de domínio público, dizendo: fiquem tranquilos, nós vamos retirar a pauta e corrigir a educação e pedir a votação na segunda-feira. Nós viemos todos para a Câmara para que isso acontecesse. O que aconteceu? Ele retirou o projeto. Depois de estar pronto. Retira o projeto e apresenta o projeto, aí o quarto projeto, 135. Porque cada projeto é um número. Era dia 26 de novembro de 2018. No dia 26 de novembro de 2018, com as duas equipes indo a IGAN, Tribunal de Contas, relatórios, achamos que a coisa ia andar. Dia 10 de dezembro, às vésperas do recesso parlamentar, ele retira o projeto. E vem para essa casa o quinto projeto. Uma mensagem retificativa no dia 17 de dezembro de 2018, que é justamente o dia que entrou em recesso. Portanto, não haveria debate pela legislação, só em fevereiro. E aí, finalmente, e é uma data curiosa, que o governo resolve a entender que não podia extinguir os cargos dos colegas, que eu não seria responsável por isso, que não seria com a minha assinatura nem com o meu voto, no dia 1º de abril deste ano. É um dia interessante para os mais antigos. Talvez nós sejamos isso. Talvez por isso, no dia 1º de abril, ele protocola nessa casa, retirando as extinções, que é o projeto de retificação 002, que foi lido ali. Eu estou falando que foi protocolado nessa casa a correção necessária dia 1º de abril deste ano. Deste ano, agora. Que foi lido dia 8. E que hoje, dia 24, está em audiência pública. Cansei de escutar. Os vereadores estão trancando. Os vereadores, porque o prefeito foi à rádio, quer fazer concurso, o concurso não depende disso. Existe estrutura. Quer fazer com essa estrutura? Bom, aí é diferente. Se contratou empresa antes de aprovar isso, aí está errado. Aí é irregular. O problema não está na Câmara. Eu estou aqui há 16 anos. Sempre voltei aumento para vocês. Sempre evitei injustiça com vocês. Nunca negociei nada. Fui vaiado muitas vezes por vocês. 1 mês, 2 meses depois, vinham ao meu gabinete dizer: Lara, erramos contigo. Porque a promessa era grande e tu dizia que não era aquilo, e nós acreditamos. E eu enxergo muito isso aqui. Quanto ao aumento para o chefe de gabinete, vamos dar um nome aqui, porque fica todo mundo falando em off, eu não falo. Eu não tenho problema nenhum com o Kilpe, eu acho que ele merece. Porque eu acho que ele merece, e acho que cada um de vocês merece. Eu não preciso brigar com quem ganha, eu tenho que lutar para ganhar. Eu não preciso discutir com o meu colega que está recebendo, que ele está recebendo. Que bom que ele está recebendo, me solidarizo com ele e faço a minha luta. Nessa caminhada, presidente, foram cruzados os planos de carreira do magistério, que tem plano de carreira específico. Conseguimos fazer isso voltar. Mas nessa caminhada, para encerrar, minha querida Janete, merecedora,
que vende doces para continuar o seu sustento. Isso muitos de nós fizemos. Isso tem que acabar, nós temos que receber salários dignos. A atual administração juntou plano de carreira de todos os funcionários e CCs junto pela primeira vez. Sempre foi separado, CCs é uma estrutura. Essa confusão se deu muito mais. Por isso, para quê? Porque eles têm 242 CCs. Preste atenção no colega de vocês. Não vereador, vereador estou, colega sou. 242 CCs. Sabe para quanto vai passar? Para 259. São 17. Mas eu vou dar o valor que isso representa em um ano. Eu vou dar o valor de ano desses 17. São só 17, mas são bem remunerados. Talvez dê para dar aumento para todos. R$1.334.824,44. Para acomodar quem? Com os funcionários? Isso é a preocupação do funcionário? Isso é a preocupação do Vale, que faz 3 anos que não recebemos? Isso é a preocupação do reajuste real que nós não tivemos? Se acham que ir na rádio, que colocar os funcionários contra esse vereador vai intimidá-lo, nunca intimidou em 20 anos aqui dentro. E não vou me intimidar, porque sei o que defendo e sei de onde vim e para onde vou. Para concluir, preciso lembrar algumas coisas, senhora presidente. Porque falo, depois de meses, de dar explicação do que não devemos. Só para lembrar, vocês acreditaram no prefeito. Não acreditaram em 11. Só refrescar. Ele precisava de 800 pessoas em janeiro do primeiro ano, que senão o município ia parar. Brigamos e eu fui um que disse, contrata, autoriza o contrato. Contrataram 800, veio gente do estado inteiro e fora do estado. Não contratou 300. Criou uma expectativa do tamanho de um bonde. Estão lembrados disso? O aumento dos níveis que nós estamos votando hoje, senhores vereadores, isso era um projeto simples, de uma folha. Era só ter mandado numa folha. Já tinha recebido há mais de ano. Quiseram confundir a opinião. Quiseram jogar funcionários contra vereadores. Não funciona. Essa velha política, antiquada política, desnecessária política, jogando quem ganha pouco contra este ou aquele. Lembra que não ia ter fim das eleições, que os diretores não iam ser mudados? Mais de 5 já foram mudados. O processo seletivo, quando mudou o processo seletivo, que só podia um curso à distância, de repente pode ser quantos quisessem, só passou o grupo deles, porque é interessante, todo o grupo deles sabia. 2018, no ano da abertura na SAC, abertura do ano letivo na SAC, ele anunciou, fiquem tranquilos, 2018 será o ano do funcionalismo público, tenho medo do 19 e do 20. Para finalizar, deixo ao governo e aos meus colegas, pelo menos um vale-refeição, que não precisa de vereador. Assim como o concurso, vocês vão ver que o concurso não vai vir para cá. Ele vai fazer lá, não precisa passar aqui. E para encerrar, levem consigo no seu coração e para todos aqueles que vocês falaram, nas escolas, nos bares, nas ruas, depois de tudo que eu lembrei para vocês do prefeito, a culpa é dos vereadores? Muito obrigado. A palavra continua à disposição dos vereadores e vereadoras. Fará uso da palavra o vereador Pardal Novaski. Senhor presidente, senhores vereadores,
É que o Lara economiza o fôlego, né? Ele é tão munheca que economiza o fôlego. Quando se falou aqui em concurso, eu não vejo preocupação quando se tenta se remunerar o funcionário público melhor. Eu sempre disse, e fui secretário por 2 vezes nesse município, e tem muita gente que trabalhou comigo aqui, e o discurso que eu dei lá atrás, eu continuo com ele firme, e sempre fui sincero nas minhas colocações, e que sempre dizia que se o município não tem recurso, não existe uma reposição e um aumento real decente. E foi isso que aconteceu ao decorrer desses anos. Quando se fala que é uma grande conquista, me desculpe, fazer um concurso público, ele foi realizado em 2011, e eu fiquei quase 2 anos na Secretaria de Obras sem poder chamar um fiscal, porque a folha não era compatível. Entremos com uma folha estourada, 54%, e a Lei 101/2000, artigo 22, 19 e 20, aonde coloca os percentuais, ele diz que é 95% de 60%, que acaba em 51,30%. Mas o prudencial começa com 48,30%. Eu quero dizer que com essa colocação das gratificações de CC, vereador Lara, ele com certeza já vai para 51,28, né, doutor Marcos? Eu quero dizer que é mais um ano de desgraça para o funcionalismo, porque não vai ter um aumento decente. E quero dizer mais ainda, que o concurso provavelmente será realizado e também não poderá ser chamado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é essa que eu estou citando para vocês aqui, que é o 51,30. Fazer concurso para dizer que se faz concurso, se é para se arrecadar, não sei, mas tem que ter responsabilidade com o funcionalismo. Tem que ter muita responsabilidade, porque causa uma expectativa e estão aqui preocupados com as pessoas que vão prestar o concurso. E eu estou preocupado com quem está trabalhando na administração hoje. Que esses vão continuar sem ter os seus ganhos valorizados. É isso que vai acontecer. E durante esse período, quando esse projeto entrou a primeira vez, 2017, nós estávamos praticamente em recesso, e houve tantas modificações, e que, da forma que se está conduzindo, o concurso vai ser uma mera expectativa. Porque, provavelmente, não vai se poder suprir os cargos necessários na administração pública, porque a folha vai voltar a ser estourada de novo. E isso é uma preocupação. E nós aqui não votamos pela nossa vontade, nós votamos pela legalidade. Tem um Tribunal de Contas, tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o mínimo que cada vereador tem que ter o conhecimento sobre o que está legislando. Esse é o trabalho do vereador. Esse é o trabalho do vereador. Eu sei que quando nós estávamos na administração, e foi feito um esforço muito grande para que se pudesse mudar o nível de cada funcionário. E que se conseguiu, principalmente nas questões de operário, merendeira, aqueles cargos de nível mais baixo, poder dar uma equiparação, não considero ideal, mas foi um grande avanço. E a minha expectativa é que uma próxima administração continuasse fazendo essa economia necessária dentro da administração pública
para que pudesse dar algum ganho a mais ao nosso funcionário. Então, essa é uma preocupação, gente. Nós não sofremos pressões de tudo que é lado, de quem está ganhando, de quem não está ganhando, e temos que filtrar e administrar da melhor maneira possível. Mas eu, Lara, vejo da mesma forma que tu colocou aqui, que coitado de 2019 e 2020. É para onde nós estamos caminhando e da forma que está se conduzindo, se pensando, quando se chegou aqui naquele projeto seletivo, que eu fui de um que disse que não tinha capacidade do município de empregar tanta gente, porque nós já estávamos com a situação da folha estourada, e aí se rebaixou para 300 cargos, e mesmo assim continuamos até hoje com os índices altos. Né? Então, para se ter ganho real, precisa-se baixar o gasto com o pessoal. Mas baixar o gasto, eu não quero dizer que não é dar reposição e nem dar aumento, mas para dar aumento tem que ter responsabilidade. E quando se fala aqui num CC, eu, como secretário, praticamente quase que todo o meu corpo, e dentro da Secretaria de Obras, era Ivanildo, o Nilson, o Emerson, eram as pessoas do quadro. Eu tinha um dentro do administrativo, que era CC só, CC3. E a gente, como foi citado aqui, o CC é um cargo de chefia. Né? E a economia é bem grande nesses 17 cargos. É muito grande. É mais de R$1 milhão. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade, mas para isso é que serve a audiência pública, para que nós viemos para o debate, e a presidente vai abrir um prazo, né, presidente, para que possa ainda as pessoas se manifestarem, e nós avaliarmos a colocação de cada um e resolvermos da melhor maneira. Só pediria uma coisa para o funcionalismo, que não entre em guerra com o seu companheiro, porque quem está sendo desleal não é o teu companheiro. Quem está sendo desleal é o teu gestor. Então não coloque a culpa no teu colega que está sendo beneficiado, A ou B ou C, mas é o teu gestor que não conseguiu olhar um todo. E é triste a gente ver que todos vocês, com certeza, são merecedores de algo muito melhor. Mas esperamos que, em seguida, talvez, volte algum projeto, que acho difícil, nessas condições que eu coloquei para vocês aqui, de que consiga valorizar vocês o quanto vocês merecem. Boa noite a todos. A palavra continua à disposição. Com a palavra, o vereador Atilar Júnior. Continuo solicitando silêncio para a manifestação do vereador Atilar, por gentileza. Muito obrigada. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, toda a comunidade, servidores públicos de carreira e demais aqui presente hoje nessa importante audiência pública. Nós não estamos debatendo apenas aqui o futuro do servidor público, mas, de uma certa forma, nós estamos debatendo o futuro da nossa cidade, da nossa querida e amada Capão da Canoa. Penso eu que o gestor público tem que ter a responsabilidade, em seu discurso, de buscar efetivamente a prática ser condizente com aquilo que fala e com aquilo que promete. Esse é o primeiro passo para que o gestor público tenha respeito. Acima de tudo, nós, na gestão passada, oportunidade em que honrosamente ocupei o cargo de vice-prefeito dessa cidade, ao recebermos e fazermos um raio-x
da realidade em que se encontrava Capão da Canoa, e nós temos isso guardado até hoje, como eu já havia falado aqui, o vereador Pardal e também o vereador Flávio Lara, nós recebemos a cidade com índices que beiravam quase 54%. E nós temos aqui servidores que são da área fazendária. Além do que, a cidade estava sucateada. Canteiros com mato chegando até os joelhos. Nós tínhamos um calçadão à beira-mar completamente destruído, um espaço, um ambiente em que até mesmo estupro ocorria lá pela escuridão, pela negligência do poder público com um local tão necessário para a qualidade de vida dos nossos moradores e também de quem frequenta Capão da Canoa. Por essa razão, tivemos que sangrar na carne, na própria carne, como disse aqui o doutor Marcos Jones. Tivemos a ideia, eu, prefeito Valdomiro e todos os secretários que compuseram a nossa administração, de descontarmos dos nossos próprios salários 15%, 30% nos primeiros 6 meses dos nossos próprios vencimentos. E por que dei essa introdução? Acima de tudo, porque o compromisso principal que um gestor público tem que ter é com respeito ao seu servidor, ao funcionário público de carreira. Nós não podemos pensar em prometer a troca de apoio por cargos de confiança quando não temos com responsabilidade o conhecimento dos números do município. Essa é a premissa básica de um gestor público que age com responsabilidade. Foi essa a nossa preocupação. Nós tínhamos que pagar em dia o servidor público de carreira. Esse era o nosso principal dever. Nós não tínhamos condições nenhuma de fazermos contratação, vereador Pardal. Nenhuma. O senhor também sabe disso, vereador Lara. Nós tivemos que ajustar a máquina para que pudéssemos, de fato, além do respeito que sempre tivemos por todo e qualquer servidor, mesmo que, em muitas vezes, a um ou outro pensasse diferente da forma com que estávamos conduzindo o município, nunca, em momento algum, dentro dos 4 anos de gestão em que estivemos à frente do município, agimos com perseguição. Nunca buscamos humilhar publicamente servidores, como percebemos principalmente no início dessa atual administração. Como disse aqui também o Dr. Marcos Jones, fatalmente tivemos servidores públicos que tiveram que recorrer ao Poder Judiciário. Isso é uma vergonha, não somente para o cargo máximo deste município, mas é uma vergonha para todos nós que somos gestores públicos. Faltar com respeito e dignidade, humilhando um servidor público de carreira, é um tiro que atinge todos nós. Essa é a grande preocupação que tem que se ter um gestor público. Mesmo que, após com muita dificuldade, conseguimos traduzir esse respeito que hoje falo aqui ao servidor, efetivamente com ações diretas. Recebemos uma realidade onde o cartão de alimentação era de R$ 95. Conseguimos entregar com R$ 300. É pouco? É verdade, é pouco. Mas eu não serei hipócrita, nem demagogo, de prometer ou dizer que aqui o servidor tinha que ganhar um cartão alimentação de R$ 1.000, porque isso é incompatível com a realidade orçamentária do município, e eu estaria aqui caindo na mesma vala comum que eu tanto reprimo e repudio. Nós temos que ter, mais uma vez, repito, reforço, responsabilidade. Conseguimos dar aumento linear a todas as classes dos servidores de carreira de Capão da Canoa. Mas, volto a dizer, com responsabilidade. Hoje nós estamos discutindo um projeto de lei que reza sobre uma eventual realização de um novo concurso público. Mas é inevitável que nós tenhamos
o compromisso de enxergarmos aquele servidor que já está inserido nos quadros do município. Não posso eu aqui aprovar um projeto em que visa inchar a máquina pública. E eu não quero acreditar que o intento deste projeto de lei seja alimentado na base da velha política. Não posso acreditar nisso, porque, por mais que eu tenha as minhas divergências administrativas, políticas com o atual prefeito, eu o respeito e o enxergo como um homem ainda responsável. Mas essa responsabilidade que tanto cobro de mim mesmo, é com ela que nós aqui, vereadores, estamos calçados, estamos debruçados sobre um projeto que, em muito, precisa ser modificado, para que nós possamos pensar na saúde financeira do município, traduzindo isso em obras públicas, em conquistas ao nosso município, e que, sem sombra de dúvidas, com o resultado de uma comunidade mais satisfeita com o poder público, nós possamos resgatar aquela dignidade que, infelizmente, por vezes, pela responsabilidade de maus gestores, caímos todos nós, servidores públicos que somos, porque mesmo instável, me considero servidor público, nós não somos enxergados e vistos com respeito pelos olhos da sociedade. Então, finalizo as minhas palavras, presidente, dizendo que a nossa exigência maior, máxima, dentro desta casa, que é democrática, que é aberta a todo e qualquer posicionamento político partidário, porque aqui nós temos vereadores de diferentes siglas e que realizamos, é a casa dos grandes debates, mas que tenhamos responsabilidade e que possamos enxergar Capão da Canoa como ela deve ser enxergada, olhando o presente com o compromisso que nós temos com o cargo que nos foi imputado. E, acima de tudo, enxergar com a esperança responsável de ver uma cidade melhor para nós, moradores, e, acima de tudo, para todos os servidores públicos de Caeira. Muito obrigado. Continua à disposição a palavra. Com a palavra, a vereadora Ademar Duarte. Senhora presidente, senhores vereadores, primeiramente, agradecer a presença dos vereadores aqui nessa audiência pública, aos funcionários do nosso Poder Executivo, aqui representado por vários funcionários, a nossa funcionária da casa, aonde não mede esforço para que esteja nos auxiliando. Quero fazer um agradecimento especial a todos que participaram desta elaboração desse projeto. Desde 2017, a gente vem trabalhando em cima dele, juntamente com o Executivo e o Legislativo. Deixar um agradecimento do Poder Executivo aos nobres colegas vereadores e a presidente e aos funcionários que aqui se desbruçaram juntamente com o nosso pessoal do Executivo para que esse projeto hoje esteja em audiência pública para ser debatido. A gente sabe, eu passei 8 anos aqui, 4 anos com o prefeito Amauri, 4 anos com o prefeito Valdomiro, e eu não tinha, eu representava o município e as minhas coligações nunca tinha prefeito. E desta vez, hoje, a gente representa o Executivo, a gente teve uma coligação aonde ganhou, e onde a gente trabalha para que seja defendido sempre o Executivo e defender a nossa cidade, que é Capão da Canoa, juntamente ali com
que faz mover a cidade, que são os funcionários que ali trabalham. Tanto CC, tantos funcionários de carreira, mas quem faz mover a máquina são os funcionários. E nós temos aqui para ajudar o executivo, ajudar esses funcionários. A gente sabe também que está sendo contemplado alguns níveis, e sabe também que tem mais nível que tem que ser contemplado, que nem a Carla e a presidente do sindicato que falou, vocês podem ter certeza, sim, que no momento que esse projeto ser aprovado, da estrutura, a gente vai correr atrás dessa luta de vocês, que é a correção dos níveis mais baixos. Isso aí vocês podem ter certeza que vão ter um parceiro do lado de vocês. Que nem o vereador Flávio Lara falou, a gente não pode discutir com o colega do lado. O nosso colega do lado é o melhor amigo que a gente tem, embora tu não queira. Embora tu não goste daquele que está do teu lado, mas se tu passar mal, quem vai te socorrer, primeiramente, é aquele colega que está ali do teu lado. Isso aí vocês podem ter certeza, por mais inimigo que vocês sejam. Tá? Também o vereador Pardal falou, no aumento real, sim, na gestão do Valdomiro a gente conseguiu, com o plus que teve da planta genérica, foi onde foi conseguido dar um aumento aos funcionários. Que bom que ali foi conseguido dar esse aumento. Mas vocês podem ter certeza que nenhum vereador desta casa vai votar contra qualquer aumento e qualquer mudança de nível ou de classe para o servidor público. A gente está aqui é para defender vocês e defender o nosso município. E a gente espera também que quem tenha que nem a presidente vai dar um prazo para alguém, se quiser se manifestar, que quem tenha que tragam, para que a gente possa, talvez, presidente, que esse projeto chegue segunda-feira para a gente botar em votação, a gente se desbruçar em cima dele, para que segunda-feira a gente possa votar ele ali, se tiver que fazer alguns ajustes, que a gente trabalhe em cima dele, mas que segunda-feira ele vai para a votação, para que a gente possa sair desse embaraço que está desde 2017. O procurador nosso da casa falou muito bem, doutor Marcos, sobre a questão, né, do sindicato, da administração, quem tem que ver. Concordo, vereador. O cesto básico nós aprovamos lá em 2011, quando a gente mudou o cesto básico. Né, e de lá para cá a gente não mudou mais o cesto básico do funcionário. Então, assim, a gente tem que trabalhar em cima disso, para que seja contemplado com mais o aumento do vale, mais o aumento desse cesto básico, que seja mais, que deixe uma mudança para eles. E a Lu e a Carla, muitas vezes eu incomodei elas lá, por causa desse projeto, eu já não podia chegar nem lá na Câmara, nem na Prefeitura, nem lá na Procuradoria, onde estava o Gabriel e a doutora Silvana, e o Marcos, sentado na mesa, não podia mais me ver, que é onde eu chegava. Eu disse, o que tu quer? Eu disse, Paulo, quero, vamos fazer esse projeto andar. Então, agradeço e peço desculpa pela pressão que a gente sempre cobrando, sempre pedindo para que o projeto fosse andado, que a gente sabia a necessidade do município. E muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de nós, que segunda-feira a gente possa ali sim aprovar esse projeto e essas pessoas ser contempladas e a gente trabalhar daqui para frente sobre as outras questões. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Ademar. Fará uso da palavra a vereadora Juliana Marte.
Senhora Presidente, senhores vereadores, toda a assistência que nos acompanha nesta noite, também aqueles que nos acompanham pela rede social. Muito boa noite. Rapidamente, não vou aqui chover no molhado, mas quero deixar o meu posicionamento. Primeiro, agradecer, presidente, por essa audiência pública muito oportuna. Eu tanto que esperei por este momento para que nós, de forma democrática, nos reuníssemos e escutássemos todos os envolvidos. Lamento que eu gostaria de ter escutado ainda mais oradores, mas eu entendo também que às vezes a vergonha, às vezes a gente fica receoso de estar aqui nessa tribuna, mas parabenizo todos os que aqui passaram muito bem, falaram a sua mensagem, o seu posicionamento. Ali a presidente vai colocar à disposição as sugestões, então aqueles que eventualmente não quiseram fazer uso aqui da tribuna, pode fazer via e-mail. E aqui eu quero reiterar essa linha do tempo que foi exposta, real, verdadeira. Eu acompanhei um pouco nessa trajetória, até a comissão ser formada, os debates, todos na seara técnica, até que esse elefante que foi posto na sala virasse um elefantinho e aqui a gente está discutindo. De todos os aspectos, eu vou seguir toda essa construção que foi feita, a questão dos níveis, da mudança de níveis. O meu voto vai seguir a análise até o último momento da questão jurídica e da viabilidade orçamentária do nosso município. Em contrapartida, eu estou aqui, sou política, então, na seara política, no que diz respeito aos CCs, os cargos em comissão, eu farei uma análise bem direcionada daquilo que eu acredito. Nós não precisamos, nós não podemos encher a máquina pública de cargos em comissão político. Respeito àqueles que estão compondo o quadro, mas nós temos no projeto de lei, né, Lara, 17 a mais, vieram 17 cargos a mais. Então, aqui, de forma tranquila, de forma justa, de acordo com as minhas convicções, até a hora da votação, do voto, nesse aspecto, eu terei algumas considerações para fazer, e o meu voto vai ser direcionado a respeito daquilo que eu acredito. A questão técnica dos cargos, enfim, reitero, vou me atrelar a todo esse trabalho que foi feito de forma conjunta das casas. Ainda aguardo o parecer jurídico dessa casa em relação ao projeto, esse cuidado que tiveram para medir. Claro que a nossa vontade era contemplar todos os servidores com aumento. E a minha decepção é a questão dos professores, que a gente olha e quase que dá vontade de chorar o quanto não são bem remunerados. Isso dói. Dói para a gente ver essa realidade comparada a outros países ou até em algumas outras cidades. Mas o momento é esse, o vereador Atilar muito pontuou, a gente precisa ter responsabilidade orçamentária. Então, de forma tranquila, eu deixo aqui o meu posicionamento sobre a questão política, eu farei as minhas considerações e o meu voto será direcionado nesse sentido. A parte técnica, até eu coloco o meu gabinete à disposição, os servidores que quiserem vir até aqui falar sobre sua mudança de nível, aqueles que não foram contemplados. O projeto de lei, ele vem do Executivo, ele foi montado pelo Executivo, agora o Legislativo ele vai analisar os aspectos. Então, o prefeito, entendendo a mudança de nível, determinados cargos, ele utilizou do seu poder discricionário para mexer nessa matéria. E eu vou esperar o parecer jurídico para que essa mudança não vá lá na frente ocasionar um prejuízo e tornar o nosso município insustentável. Eu não quero ver o município de Capão da Canoa parcelando o salário de servidor. Eu não quero. E nessa casa eu vou lutar. Se para isso nós vamos sacrificar, entre aspas, porque eu não me coloco na função da política de encher a máquina de cargos comissionados para depois virem a trabalhar em campanhas políticas, se depender de mim, esse aumento não vai prejudicar os servidores de carreira. É preciso dar o exemplo. Então, deixo aqui o meu posicionamento. Se quiserem saber maiores informações, o meu gabinete está à disposição. O nosso WhatsApp também vou colocar ali na internet, no Instagram e Facebook. Uma boa noite a todos, que possamos, a partir dessa audiência pública, replicar o que foi exposto. Eu sou vereadora Dita, colega do Ademar, Dita como situação, porque nós temos essa proximidade com o governo para tentar solucionar as coisas da maior rapidez possível. E a verdade dos fatos foram essas, e
foi exposto aqui, esse elefante virou agora um elefantinho, e a gente vai votar ele, se Deus quiser, se for o parecer jurídico apto, já passou pelas comissões, ainda está tramitando, aguardo o relatório, a presidente inclui na pauta do dia, então ela é bem responsável para dizer, bom, passou por todas as comissões, agora ele vai para a pauta de votação. Sem estresse, sem pressão política, não vai adiantar, a gente tem que ter prudência. E reitero e deixo aqui um recado para o prefeito de que vai ser de uma irresponsabilidade do tamanho do mundo fazer concurso público com a estrutura que temos. Senão a gente não estaria discutindo aqui. Calma nessa hora e vamos fazer tudo bem correto. Muito obrigada. Só uma questão de ordem, de informação, antes do Tita falar, que eu acho que ele vai falar. Pois não, vereador. É que vários vereadores vão apresentar, até para os funcionários de carreira saber, vários vereadores vão apresentar aqui a retirada dos 17 CCs que o governo propõe a mais. Então, esse 1 milhão vai ser garantido para que a folha seja paga em dia. Tá? Então, já confirmou a assinatura o vereador Flávio Lara, o vereador Pardal, o vereador Atilar Júnior, o Tita também, e também o vereador Nenê. Não sei se os vereadores do governo, a Juliana, né? Então, né, que é para... e a presidente Lavina. Com a palavra, o vereador Tita Ronaldo. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, meus colegas de carreira, funcionários públicos que se fazem presente hoje na nossa casa. Sempre deixei dito que quando eleito fui, iria estar sempre lutando pela nossa classe. Né? Sou um defensor dos funcionários públicos. Sempre deixei dito que não entrei aqui dentro para fazer politicagem. Independente do prefeito que entrasse, eu estaria aqui lutando por todos. E esse é o meu trabalho aqui. Não vou ser um papagaio de pirata, repetir o que o Lara falou, o que o Pardal falou, o que o Atilar falou. Vocês viram, foi demonstrado por todos aqui. Tá? O Lara acabou de mostrar para todos ali um projeto que entrou e saiu 5 vezes dessa casa, retirado pelo próprio governo. Tá? Estou trabalhando aqui dentro com o vereador Ademar, uma pessoa que eu tenho o maior respeito aqui por ele sabe disso. Tudo que eu faço, eu procuro o corpo jurídico aqui dentro. Tá? Como eu digo para a Ju, nós somos novos aqui dentro, perto do Lara, do Pardal, o Atilar, que já foi vice-prefeito, o vereador Ademar, o vereador Valmarino, são os remanescentes dessa casa. Então, a gente sempre procura o conhecimento, procura o aprendizado. Quando eu tenho uma dúvida, doutora Silvana e doutor Marcos, é neles que eu vou. É para isso que estão aqui, para nos assessorar. Então, eu fico chateado hoje de não ver o prefeito aqui. Eu fico chateado de não ver o prefeito. Não que a Carla não fez um belo trabalho aqui representando o prefeito. Não estou tirando o teu mérito. Mas, numa audiência pública dessa, eu acho que o prefeito teria que estar aqui. Como eu estou, como funcionário público, colegas de vocês, como Lara falou, somos 3 funcionários públicos. Nós, quando conversamos, hoje, antes de entrar para a audiência pública, estava lá com Lara, debruçado. Está lá a pilha. Não adianta querer culpar os vereadores de projetos que foram retirados pelo próprio líder do governo aqui dentro, pelo próprio executivo.
eu sempre disse e vou deixar dito aqui dentro, respeito o voto de cada um dos meus colegas, seja pelo sim e seja pelo não. Eu tenho meu voto formado. Eu voto com a minha consciência. Jamais vou querer denigrir a imagem de um colega meu. Jamais vou querer achar que o Joãozinho tem que ganhar melhor que o Adãozinho, até porque eu sou funcionário público. Sou sim, sou contra. Não sou contra que tenha CC, mas sou contra, né? É muito. Então eu venho aqui nessa tribuna para falar a todos os colegas aqui, que aqui estão presentes, que se faz presente aqui, que eu vou lutar pelo melhor, pelos meus colegas. O meu voto e a minha consciência, é assim que eu vou votar, tá? Respeitando a cada um de vocês. Vou sempre lutar pelos funcionários públicos. Como foi falado aqui, eu também me sinto lesado. O nosso ticket, nosso vale fome, como diz o vereador Lara, está parado. Está parado. Tudo aumenta, mas o vale fome não. Só a fome. E essa é uma luta. Uma luta que eu vou conversar com o prefeito, eu vou em cima do prefeito. Foi promessa de campanha dele no palanque, foi promessa. Mas não tem que ficar na promessa. Tem que sair da promessa e ir para o papel. E eu acho que hoje seria, para todos nós, funcionário público, esse vale, no valor de R$500 já seria melhor do que esses 300 que está congelado. E podem ter certeza que eu, vereador Ronaldo Tita, funcionário público, colegas de vocês, vou sim estar sempre com vocês. Era isso que eu tinha para colocar. Como eu deixei dito, não vou ser um papagaio de pirata, repetir tudo que os nobres colegas já falaram, já passaram. Tá? Deixo aqui o meu boa noite a todos e agradecer a presença de todos nessa casa, nessa noite. E como disse, fico chateado de não ter o prefeito aqui. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Ronaldo. Solicito ao vereador Pardal que tome assento à presidência para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, colega vereadora, colegas vereadores, a todos que estão aqui nessa noite importantíssima. Quero agradecer a todos os servidores do Legislativo, o corpo jurídico, a Procuradoria da Casa, por tão bem nos auxiliar. Também agradeço aos vereadores, já com experiência vasta nessa casa, que muitas vezes recorremos para sanar nossas dúvidas, os nossos anseios e as nossas dificuldades. Somos 3 servidores públicos, mas somos 11 vereadores e todos preocupados. Preocupados, sim, com o índice da folha, preocupados, sim, em valorização dos níveis dos servidores. Estou na presidência este ano, então eu quero informar aos colegas vereadores, aos colegas do funcionalismo público, que não sou tranca-rua, como foi falado aqui. Esse projeto de lei, e como eu já havia falado com vários segmentos dos funcionários, ia tramitar conforme as questões jurídicas, as questões do regimento, a opinião dos vereadores e das vereadoras. Estamos, sim, num passo à frente hoje com a audiência pública. É um progresso para nós. E vou adiantar para vocês que o Executivo não queria audiência pública. É a forma mais democrática que temos, é o servidor, o outro lado, ver as questões que estão assim, ó, todas transparentes. E, além da audiência, da possibilidade de falar aqui, temos ali o site secretaria@cmcc.rs.gov.br,
que teremos, doutora Silvana, confirma 2 dias úteis para as manifestações e colocar aqui no assunto projeto de lei 153/2018. Quero agradecer a todos que se manifestaram aqui, porque a oportunidade é essa, de nós conversarmos. Além desse impasse, nós somos seres humanos, somos colegas, somos caponenses e lutamos por uma cidade desenvolvida. Queremos sim concurso, queremos sim ampliar, temos preocupação com o nosso INSS, temos preocupação enquanto servidora, enquanto gestor, enquanto vereadora, com as contratações que nós há vários anos está acontecendo. Temos preocupação com o quadro efetivo, temos respeito, temos responsabilidade. Não é fácil ficar nessa pressão e alguns acham que ainda está demorado. Esse projeto de lei, como foi falado, e está aqui todo o levantamento que tão bem foi feito da Secretaria do Legislativo, as datas, como o vereador Flávio colocou. Então, não vale a pena repetir. Está à disposição de todos e todas vocês, para que a gente possa, então, ver a responsabilidade que é e a pressão, queridos colegas, que eu, como colega, como funcionária, assim como o vereador Tita, o vereador Flávio Lara, mas também dos 11 vereadores da preocupação. Daqui a pouco entra outra administração, outra gestão. E quando é que nós vamos ter aumento real? Quando é que nosso vale vai ser mais valorizado? Então, temos que pensar. E agora, passando, vamos analisar e o projeto vai para votação, sim. Talvez, na próxima segunda, vamos nos reunir e vamos organizar, talvez uma sessão ordinária já de imediato, lá por quarta-feira, mas vamos deixar vocês sempre informados, para que a gente possa fazer a coisa da melhor forma. E vamos analisar, como foi falado, esses 17 CCs que dão 1 milhão por ano. Então, se tirarmos dessa forma, teremos pelo menos um aumentinho do nosso vale. Então, para concluir, eu só tenho que agradecer, e foi falado aqui pelo vereador Atilar Júnior sobre as denúncias, né, em função dos servidores. Eu também, já no primeiro ano dessa administração, como professora, tive denúncia, tive PAD. Este ano também tem várias pegação de pé, desculpe a expressão, mas a gente sabe de todos que estão passando ou que vieram aqui para direção de escolas também, sob pressão. Nós temos em retrocesso da nossa autonomia que tivemos, na nossa democracia, nos nossos afazeres. Então, por isso, de forma bem isenta, eu apoio a retirada desses 17 CCs para que a gente possa, então, administrar melhor Capão da Canoa e fazer um concurso. Tem sim que ser feito, mas com o pé no chão. Não adianta, pessoal, quanto mais, como dizia o ex-prefeito Valdomiro, o bolo, quanto mais dividida a fatia, menor é a fatia para nós. Vamos nos abraçar, vamos nos ajudar, vamos enxugar a máquina. Tem que fazer gestão? Tem. Nós temos essa conversa com o sindicato, nós temos esse pé no chão, nós temos que nos unir e ver e saber o que é melhor para Capão da Canoa. Precisamos de concurso, sou apoiadora, mas precisamos ter pé no chão. Se nós abrirmos a torneira, não seguramos nunca mais. Pode vir um prefeito mágico que for para administrar Capão da Canoa, que não consegue. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo espaço, obrigado por nos ouvirem. Estaremos sempre à disposição, com a casa aberta para vocês, para nós todos servidores. Muito obrigada. Só uma questão de ordem aqui, eu e o vereador Pardal conversávamos. Esse projeto já teve nessa mesma posição para votação por 2 vezes. Espero que o governo não tire de hoje até a próxima semana para que seja votado. E aí vai vir o 6º projeto aí para derrubar, né? Então, como nós já tivemos assim, nesse ponto, por 2 vezes, e o erro foi não ter feito audiência pública, se nós tivéssemos feito, vocês saberiam, espero que
que essa fala e preocupação minha do Pardal nesse momento seja só uma preocupação. Mas para quem já retirou 5 vezes, depois de todos os estudos, fico até nervoso. Achei que tu ia dizer que tu ia retirar. Já foi encerrado a inscrição. Pode se manifestar através do e-mail. Declaro encerrada a presente audiência pública. Agradeço a todos. Boa noite.